Pessoal, continuando então a nossa matéria sobre ética aí, decreto 1171 de 94, falar sobre as regras deontológicas na semana 2, dia 2. Primeira questão, ele vai falar por ser um integrante da sociedade, o servidor público deve. Então ele é integrante da sociedade? Sim. Deve executar o seu trabalho visando o bem comum. Ele está inserido na sociedade. Aqui está o servidor público, aqui está a sociedade. Ele está inserido na sociedade. Assim, quando ele executa o seu trabalho, visa o quê? O bem comum. Se visa o bem comum, entendido esse como acréscimo ao seu próprio bem-estar, porque ele pertence à sociedade. Então a questão está correta. Veja, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Então, servidor, qual o maior patrimônio? De acordo com as regras deontológicas, o trabalho pode ser considerado seu maior patrimônio. Então, a questão está correta. Questão 65, o elemento ético, ele deve estar presente na conduta de todo servidor público. Perfeito. Que deve ser capaz de discernir o que é honesto e desonesto no exercício da sua função pública. Obviamente, isso deve ser com certeza observado. Então, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Então, assim, ele não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente com o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput, que é o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade, e o parágrafo 4 aí, que fala sobre a improbidade administrativa da Constituição Federal. Correto, portanto. Questão 34. Questão 34 tem um verbinho aqui que ele sacaneia. Veja, de acordo com o decreto 1171, a moralidade da administração pública fundamenta-se na distinção entre o bem e o mal. Certo ou errado? Tem distinção entre o bem e o mal? Tem. Na ideia de que o fim é sempre o bem comum. E já viu isso. O fim sempre o bem comum, devendo a conduta do servidor público ater-se a busca do equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Veja, esse ater-se, ele está no sentido de apoiar-se e não no sentido de restringir-se. Por isso que essa questão está correta. Então veja, um verbo aí que faria a diferença aí na questão, perfeito? Então quando você estivesse verificando aí numa prova, ter-se a busca, como se estivesse restringindo a busca do equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, já ficaria meio balançado a pensar que estaria errado. Veja, então a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo acrescer da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Então o equilíbrio, então, olha, ó, entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, se tem um equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, isto pode consolidar-se a moralidade, certo? Então, poderá consolidar a moralidade. Então, aqui então, a moralidade pode ser consolidada entre o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Então, se a questão fosse pensar ater-se na busca do equilíbrio, se ele fosse pensar nesse sentido restritivo, até poderia estar correto também, beleza? Então, essa questão é uma questão para você ficar aí alerta, aí, caso caia alguma questão parecida, você consiga resolvê-la de acordo com esse entendimento aí. Questão 164, a moralidade do ato administrativo da administração pública então a moralidade é evidenciada pela exclusiva análise da distinção entre o bem e o mal. A gente acabou de verificar que a moralidade pode ser consolidada
pelo equilíbrio. Então a moralidade ela pode ser consolidada pelo equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Então não é exclusiva não. Então veja, não só entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. E aí ele continua que a moralidade da administração pública não se limita então à distinção entre o bem e o mal, que é o cerne da questão, devendo então ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Aí ele traz que o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, o equilíbrio poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, questão incorreta. Questão 179. A remuneração do serviço público ou do servidor público, ela é custeada pelos tributos pagos indiretamente por todos. O decreto, ele traz decreto 1171 de 94, ele fala que a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos de forma direta e indireta, mas é pago de forma indireta por todos, também não está errado. Por isso exige-se como contrapartida que ele haja em conformidade à moralidade administrativa, correto? Obviamente. Então, olha só aqui está o cerne, que é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente. Então, ele trouxe indiretamente, não invalidou a questão, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável à sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Então, questão correta, portanto. O êxito no trabalho desenvolvido por servidor público perante a comunidade é considerado acréscimo à administração pública e não ao seu próprio bem-estar. Então veja que o que está errado. O êxito do trabalho desenvolvido por servidor público perante a comunidade é acrescido, é considerado um acréscimo à administração. É considerado um acréscimo à administração pública? Não. O que ele diz lá? Acréscimo ao seu bem-estar. Por quê? Porque ele visa o quê? Ele visa, como é que era que ele dizia? Que a gente viu agora há pouco. Que ele visa o interesse comum. Isso. Se ele visa o interesse comum, o interesse comum é a sociedade e ele é o servidor público, ele está inserido, ele é uma parte integrante da sociedade. Então, quando ele desenvolve o seu trabalho perante a comunidade, e esse trabalho visa o bem-estar comum de todos, ele está inserido, então isso é considerado acréscimo ao seu próprio bem-estar. Veja que a questão ela tentou trazer o quê? Não ao seu próprio bem-estar, porque isso daí seria comum nós tendermos a marcar como correto, porque o servidor, quando ele está desempenhando o seu trabalho, certo? Perante a sociedade, em tese ele não estaria não estaria crescendo aí ao seu próprio bem-estar comum, o fruto desse trabalho, o êxito desse trabalho. Mas por ele estar inserido na sociedade, ele presta serviço para a sociedade, então sim, é considerado um acréscimo ao seu próprio bem-estar aí. Então veja, pode ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Então a questão está errada porque não é da administração pública. Então veja, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Então não só da sociedade, mas também ao seu próprio bem-estar. Questão 182.
A função pública do servidor caracteriza seu exercício profissional, certo? Então, a função pública do servidor caracteriza seu exercício profissional. Perfeito. Integrando-se desse modo a sua vida particular. Então, a função pública integra a sua vida particular? Integra. Fazendo que os seus atos na conduta diária da vida privada acresçam ou diminuam o seu bom conceito na vida funcional. Certo ou errado? Certo. Então, o seu bom conceito na vida profissional ou funcional é afetado sim pelos atos, pelas condutas da vida privada desse servidor. Vamos supor que esse servidor aí, por exemplo, seja um policial e quando ele não está de serviço, ele está lá com os amigos de infância que são traficantes, então todo mundo vê ele como traficante. Isso vai denegrir a imagem dele? Vai. Então a questão está correta, portanto. Veja, a função pública deve ser tida como exercício profissional. Perfeito. Então é um exercício, é uma profissão. E, portanto, integra a vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e os atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito da vida funcional. Questão correta, portanto. Questão 188. Embora a função pública tida como exercício profissional integre a vida particular de cada servidor, os fatos ocorridos no âmbito de sua vida privada podem influenciar o seu bom conceito na vida profissional ou vida funcional. Então a questão está errada porque afirma que não pode ser influenciada aí o seu bom conceito na vida funcional. Então está errado porque a gente acabou de ver. Questão 194. A função pública não se integra à vida particular do servidor. Você acabou de ver que integra. Razão porque os fatos e os atos referentes à sua conduta da vida privada não influenciam o conceito a ele atribuído na vida funcional. A gente viu completamente ao contrário disso, ok? Então, se integra e poderão acrescer ou diminuir esse seu bom conceito. Questão 51. As características requeridas dos ocupantes de cargos públicos incluem a concentração no trabalho, dedicação, empenho para servir a comunidade e a competência técnica. Perfeito. Questão correta. Veja, são deveres funcionais do servidor público exercer suas atribuições com rapidez, perfeição, rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, aquelas que são empurradas, fogo empurrar com a barriga, principalmente diante de filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerce as suas atribuições, com o fim de evitar um dano moral ao usuário. Ok? Então tá correto aí. Então, tratar cuidadosamente também os usuários do serviço, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. A questão então foi correta. Empenho de servir, ainda tem que ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade, atenção, respeitar a capacidade e limitações individuais de todos os usuários do serviço público. Não pode ter preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. Abster-se do que também de causar dano moral. E por fim ainda tem que ter competência técnica, ok? Então melhoria nos seus exercícios e suas funções aí. E assim terminamos a nossa primeira bateria, ok? Vamos para a próxima. Um grande abraço.